Recentemente, cientistas chineses descobriram algo interessante na Lua, um cristal incomum. Além disso, viram que este cristal contém um elemento que pode literalmente substituir o combustível nuclear. Vamos nos aprofundar mais. A composição da Lua há muito permanece um mistério para nós. Já se passou meio século desde a missão Apollo. Infelizmente, não viajamos muito para lá desde então. Assim, não é de surpreender que não seja tão fácil estudá-la. Mas recentemente fizemos um avanço nesta área. Em dezembro de 2020, cientistas chineses enviaram a sonda Chang'e 5 para o nosso satélite natural. A missão recebeu o nome da antiga divindade chinesa da Lua, Chang'e. Bem poético, né? De qualquer forma, a sonda foi para o lado lunar mais próximo. Passou vários dias cavando na superfície e nas rochas, e depois voltou para a Terra. No total, coletou cerca de 2 kg de rochas como basalto, lava solidificada e assim por diante. E sim, talvez não pareça muito impressionante, mas na verdade é um pequeno avanço. Afinal, não recebemos nenhuma amostra lunar desde 1976. E essas amostras são muito importantes para aprender a história do nosso mundo. Temos buscado durante muitos anos descobrir, por exemplo, como a Lua surgiu, afinal. Sim, havia muitas teorias, mas ainda não conseguimos encontrar nenhuma evidência adequada para nenhuma delas. Mas, graças às últimas missões e algumas simulações de computador, os cientistas finalmente descobriram a verdade. Ela nasceu quando algum planeta não aleatório colidiu com a Terra há muitos milhões de anos. Ele era ligeiramente menor que o nosso. Os fragmentos terrestres foram para o espaço, mas alguns permaneceram em nossa órbita. Então se juntaram e formaram o nosso satélite. Parece horrível, mas na realidade o nascimento da Lua foi a melhor coisa que já aconteceu ao nosso planeta. Se não fosse por este belo satélite, todos os nossos oceanos ainda seriam pequenas poças. A vida não teria aparecido de jeito nenhum. Portanto, esta já é uma descoberta incrível, mas ainda não é tudo. Estudando as rochas coletadas, os cientistas do Instituto de Pesquisa de Pequim descobriram algo incomum, um raro cristal lunar. Parece bem sem graça, não é? Apenas um minúsculo monocristal transparente com a espessura de um cabelo humano. Já encontramos essas coisas na Lua antes. Esses cristais foram formados como resultado da atividade vulcânica, assim como algumas granadas na Terra. E sim, o local onde descobriram esses cristais também sofreu com vulcões, 1,2 bilhão de anos atrás. Isso significa que esse bebezinho tem mais de 1 bilhão de anos. Mas isso não é o mais importante, e sim o fato deste cristal ser feito de um material único, que nunca vimos antes. Pesquisadores da International Mineralogical Association confirmaram que tal composição não pode ser achada em nenhum lugar da Terra. O cristal foi chamado de Chang'e Y, novamente em homenagem à mesma divindade lunar. E esta é mais uma conquista. É o 6º mineral até então desconhecido que encontramos na Lua e o primeiro pela China. Agora ela se tornou o 3º país a fazer tal descoberta lunar. No entanto, esse minúsculo cristal não foi a única coisa notável que descobriram. Depois de estudar essa pedra e cerca de 140 mil outras partículas lunares, os cientistas viram outra coisa, o hélio 3. Por que isso é importante? Porque este é um dos elementos que alimentam o Sol e outras estrelas do nosso universo. Costumamos dizer coisas como apague o Sol está queimando e assim por diante. E esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas realmente pensam que ele é uma enorme bola de fogo. Mas não. A sua queima é, na verdade, um processo completamente diferente, que se chama fusão nuclear. Trata-se de algo bastante simples. Durante essa reação, o hidrogênio na estrela se transforma em hélio. Mas esse processo simples é, na verdade, uma das reações mais violentas e insanas do universo. Há um verdadeiro caldo fervente de partículas dentro do Sol. Os núcleos de hidrogênio que saltam e correm para lá estão constantemente se repelindo, pois todos são carregados positivamente. E assim poderiam continuar fervendo e relaxando sem incomodar ninguém, se não fossem as estrelas que acabaram sendo trapaceiras. Elas têm uma gravidade tão forte que basicamente agarram bilhões desses pequenos átomos e os comprimem. Combinando-se entre si, esses átomos criam novos elementos pesados, como o mencionado hélio. E quando isso acontece, jogam muita energia no espaço. É assim que o Sol queima. Ao mesmo tempo, espalha tanta energia que nem imaginamos. Ok, então o que é o hélio 3? Bem, este é um elemento para o qual até o Sol pode dizer: ei cara, você deveria se acalmar. A fusão dos átomos de hélio 3 libera ainda mais energia do que na fusão nuclear típica. E o mais importante, não polui a atmosfera com coisas nocivas como radiação. Temos mas bem pouco hélio 3 na Terra.
Sua prevalência em nossa atmosfera é de cerca de 1 em 1 milhão. Além disso, está constantemente tentando escapar de nós de volta ao espaço. Provavelmente sente algumas vibrações ruins vindas daqui. No entanto, os cientistas descobriram recentemente que existe um lugar que contém um montão desse elemento. Sim, você adivinhou, é a Lua. Achamos que há mais hélio 3 por lá do que aqui por causa dos ventos solares. O Sol tem batido no nosso satélite com seu hélio 3 por bilhões de anos, então agora ele está em todo lugar. Ainda não é muito se você comparar, por exemplo, com Júpiter ou Saturno, mas não esqueça de quanta energia ele pode liberar. Para sua informação, com apenas 25 toneladas de hélio 3, é possível fornecer energia para os Estados Unidos por um ano inteiro. Agora existem cerca de 35 mil toneladas dele na Terra e mais de 1 milhão de toneladas na Lua. Somente essas fontes poderiam alimentar os Estados Unidos por milhares de anos. Basicamente, no futuro, o hélio 3 pode se tornar uma nova fonte de combustível. E ele é melhor que o combustível nuclear em basicamente tudo. O hélio 3 não deixa resíduos e radiação nocivos, é mais forte e não tão perigoso. Em outras palavras, essa energia ecologicamente correta e eficiente pode ser uma revolução para o nosso planeta. Parece legal, né? Então, o que estamos esperando? Peguem as pás, você pode dizer, mas há um pequeno problema aqui. Infelizmente, ainda não criamos nada tão forte e quente quanto as estrelas. Para usar o hélio 3, precisamos de temperaturas e pressões insanas e de um reator termonuclear. E não temos ideia de como construí-lo ainda. E mesmo que pudéssemos aquecer esse elemento a tais temperaturas e obter a pressão necessária, ainda não saberíamos como lidar corretamente com ele. Portanto, mesmo que tenhamos uma quantidade infinita dele, ainda não poderemos usá-lo. Mas ainda assim, há uma grande força por trás desse elemento. Portanto, não é de surpreender que diferentes países já tenham iniciado uma corrida pelos recursos lunares. Agora que a Chang'e 5 descobriu um novo depósito de hélio 3 no lado mais próximo da Lua, essa corrida pode se tornar totalmente global. Por exemplo, a China já planeja uma nova missão lunar em 2024, a Chang'e 6. Durante esta missão, quer coletar as primeiras amostras do outro lado da Lua. Como você pode ver, encontrar esse cristal lunar foi muito importante para nós. Ele pode nos ajudar a encontrar novas maneiras de criar hélio 3. E se conseguirmos fazer isso, a humanidade entrará em uma nova era. Mas para fazer isso, ainda temos que resolver uma série de problemas. Como trazer um monte desses cristais lunares para cá? Como fazê-los produzir energia? E assim por diante. Vamos torcer para que no futuro esses problemas sejam resolvidos e encontremos uma maneira de produzir energia limpa, segura e ilimitada.